no capítulo 1 e no capítulo 2. Nesta noite, queridos, eu gostaria de deixar essa mensagem para você, para a sua vida, para o seu coração. Nós estamos vencendo um ciclo, nós estamos passando um ciclo, nós estamos saindo de um contexto em que nós vivemos 6 meses, nós estamos partindo para um novo ciclo da nossa vida, da nossa história, caminhando para o fim do ano, e nós já estamos chegando em agosto. Você já venceu 6 meses, amém? Você está vivo para a glória do Senhor, amém? E eu não sei como foi sua vida nesses 6 meses. Eu não sei o que você fez. Eu não sei quais são os projetos que você já idealizou e quais foram aqueles que você conseguiu realizar. Eu não sei o que você tem planejado para os próximos 6 meses. Eu não sei. Mas eu gostaria de nessa noite desafiá-lo para que você, em nome de Jesus, colocasse diante da cruz de Cristo, aos pés do Senhor, os seus próximos meses na presença do nosso Deus. Eu gostaria de desafiar o seu coração nessa noite, meu querido, para que você olhasse para os dias que ainda virão. E talvez você tenha sido tomado por grandes incertezas, porque o mundo é cheio de incertezas. Às vezes a gente tenta colocar a mão em coisas que trazem para nós sustentação, firmeza, segurança, mas tudo isso é passageiro. Talvez você tenta colocar suas mãos no dinheiro, nas coisas que trazem para você algum tipo de segurança nessa vida, mas você sabe muito bem que tudo isso é passageiro. Tudo vai passar. E um dos nossos grandes desafios da vida é permanecer em Cristo Jesus, firmados nele, andando nele, caminhando firmemente em obediência no caminho de Jesus Cristo. E você sabe que esse é um grande desafio para você, porque também é para mim. Esse é o grande desafio para a igreja. O desafio para nós é permanecer firmados em Cristo, permanecer firmados na palavra, permanecer firmados no Evangelho, permanecer firmados na vontade de Deus, em obediência à vontade do Senhor. Ah, mas tem um povo que não viveu assim, não. Tem um povo que não viveu em obediência. Quando você olha para Deuteronômio no capítulo 1, nós vamos ler apenas um versículo, no capítulo 2 inicialmente, e depois nós leremos passo a passo que está no capítulo 1, ok? Você, por gentileza, abra capítulo 2. Nós vamos começar de trás para frente, nessa noite. Deuteronômio capítulo 2, verso 1. Você pode ler comigo este texto? Vamos lá, leamos juntos a palavra do Senhor. Leamos. Depois, viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do mar vermelho, e muitos dias, o que, irmãos? Rodeamos a montanha de Seir. Nessa noite eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre uma palavra, primeiramente, uma palavra não muito conhecida por nós, mas o tema looping espiritual. Quando a alma caminha em círculos. Eu não sei se você sabe, mas a palavra looping é uma sequência. Esta palavra é uma palavra que nos leva para a ideia de repetição. Uma ação que te faz repetir a mesma coisa e permanecer no mesmo lugar, apesar de achar que está andando e rodando. O looping espiritual é uma manobra onde nós vamos dando círculos na nossa vida e às vezes, ao acharmos que estamos olhando para frente, ao achar que estamos olhando para Cristo, ao achar que estamos olhando para a palavra de Deus, nós estamos vivendo em círculos, nós estamos rodeando, nós estamos ali vivendo 40 anos no deserto, dando cabeçada para tudo quanto é lado. O looping espiritual é assim, quando nós achamos que estamos no caminho certo, de repente você vai perceber que este não é o caminho. Há momentos em que a nossa vida cristã parece emperrar.
Às vezes parece que a nossa vida cristã ela não está caminhando tão bem, ela está emperrada. Alguma coisa está impedindo. Parece que quanto mais eu busco a Deus, mais problema acontece. Já falou isso por aí? Quanto mais eu oro, o que acontece, gente? Mais problema, mais tentação, mais provação, mais crise, mais dor. Quantas lutas nós não vivenciamos já ao longo desse ano que se passou? A sensação é de que nós estamos andando sem o quê? Sair do lugar. A gente está andando e a sensação é que as coisas não estão caminhando. A gente está andando espiritualmente, nós estamos lendo a Bíblia, mas parece que isso não está fazendo tanto sentido. Às vezes a gente vem à igreja, mas parece que nada de novo acontece, nenhum milagre diferente acontece. Às vezes a gente entra na igreja naquela expectativa de que grandes coisas irão acontecer, mas parece que nada de novo surge, é tudo do mesmo jeito. Vem domingo e após domingo, é tudo da mesma forma. Oramos, planejamos, fazemos grandes sonhos e ideias no nosso coração, mas as coisas parecem que não saem da mesma rotina, do dia a dia, da vida que parece continuar do mesmo jeito. Entramos às vezes num looping espiritual, entramos às vezes em uma rotina religiosa, às vezes entramos numa repetição de pecados, de quedas, de tentações, de erros, que somos muito tendenciosos como o povo de Israel a olhar para alguém, a culpar alguém, a colocar a culpa no outro, a colocar a culpa em Deus, a colocar a culpa sempre em alguém, mas a culpa nunca é minha. Aquele looping espiritual que a gente vive do mesmo jeito, e as coisas vão acontecendo da mesma forma, e os meus pecados continuam do mesmo jeito, e eu não mudo, eu permaneço ali inconstante, eu permaneço ali alimentando os meus pecados, a minha queda, as minhas tentações. Você já viu um desenho animado muito conhecido, talvez muito da nossa geração aí dos anos 80, mas é muito conhecido, o desenho animado dos Simpsons, conhece? Sim? Conhece? Qual é a frase de Homer Simpsons? Você se lembra da frase dele? Homer Simpsons, ele sempre dizia uma frase. A frase que ele dizia é: a culpa é minha, e eu coloco em quem eu quiser. A culpa é minha, mas eu coloco em quem eu quiser. Às vezes a culpa é minha e eu estou colocando sempre a responsabilidade no outro. A culpa é minha, é o meu erro, é o meu pecado, é a minha tentação, são as minhas fragilidades, sou eu que escolho fugir de Deus, abandonar a Deus, desobedecer a Deus, mas eu sempre tenho um jeito para colocar a culpa sempre em alguém. Para fugir do meu erro, para fugir dos meus pecados e das minhas próprias responsabilidades humanas, eu sempre digo, a culpa é minha, e eu coloco em quem eu quiser. Ah, meus queridos, a gente precisa aprender com o povo de Israel. A gente precisa aprender a não andar em círculos. A gente precisa aprender a não viver em repetições. Mas a gente precisa aprender a tomar uma posição de obediência diante do nosso Deus. Nós estamos vencendo um ciclo da nossa vida e estamos entrando em um novo ciclo da nossa história. E o desafio que eu lhe faço nessa noite é pensar como você irá direcionar o novo ciclo da sua vida. O desafio que eu faço para você nessa noite é refletir como você levará a sua história daqui para frente. Ah, porque este povo voltou para o deserto. O Senhor Deus tinha mostrado para eles a beleza da graça. O Senhor Deus tinha mostrado para eles a promessa. O Senhor Deus tinha mostrado para eles o caminho certo. Mas neste caminho de grandes inconstâncias da vida, nós sempre somos tendenciosos a escolher a nossa própria sorte, a escolher o nosso próprio caminho e as nossas próprias decisões. E muitas vezes escolhemos o caminho da desobediência a Deus. Israel, ao se recusar a viver em obediência,
ele nos oferece um retrato extraordinário dessa condição, a condição da desobediência a Deus. Este livro de Deuteronômio é um livro que vai justamente nos mostrar e relatar tudo aquilo que Moisés já havia dito, tudo aquilo que Moisés já havia tratado diante do povo, as leis, tudo aquilo que ele viveu com o povo de Israel, ele agora retrata de um modo extraordinário em lembranças e em grande memorial, para que este povo pudesse sempre recordar de tudo aquilo que eles viveram diante do Senhor. E esse texto nos ensina que a entrada na terra prometida e na promessa não dá o direito ou o esforço humano. Mas a promessa, a bênção dessa terra, agora me faz entender que é pela fé e obediência. Eu não sei você, querido, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está seu coração, mas às vezes nós somos tendenciosos a achar que eu receberei a bênção de Deus pelo meu merecimento. Que aquilo que eu espero de Deus para o próximo semestre virá nas minhas mãos, porque eu mereço, porque eu sou bom, porque eu estou trabalhando na igreja, porque semanalmente eu venho e trabalho nas coisas do Senhor. Mas, queridos, receber a promessa, a terra prometida, a bênção de Deus, não é por obra de merecimento, mas pela graça, é pela fé, é pela obediência a Ele, é por andar nos caminhos do Senhor e viver numa vida de intimidade com Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 1, nós vamos perceber, queridos, que o Senhor agora dá a eles o caminho da obediência. O versículo 19 nos ensina que então nós partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, com o Senhor, nosso Deus, nos ordenara. E chegamos então a Cades Barneia. Este era o lugar. O Senhor havia direcionado, Deus havia mostrado, Deus havia dito, o Senhor havia direcionado este povo. O caminho da obediência é este: ande comigo, ande por este lugar. E Deus havia dito para eles o que eles receberiam das mãos do Senhor. Saíram do Egito e Deus havia dado libertação a eles, como cantamos nesta noite. O Deus que nos liberta, o Deus que nos ensina o caminho da confiança, de viver o caminho de fé, o caminho da certeza, que não é o meu caminho, que não é a minha história, que não é o que eu desejo, mas é aquilo que Ele quer, mesmo nós não compreendendo o que Deus vai fazer em nós e através de nós. O que Deus requer de nós é obediência. O que Deus requer da sua igreja é um caminho de santidade, é um caminho de intimidade, é um caminho de confiança naquilo que Ele deseja para nós. E então Deus deu ordens: vão e caminhem por todo aquele grande e terrível deserto que vistes. É lá. Às vezes é no deserto, às vezes é na incerteza aos meus olhos, às vezes é em uma situação que eu não estou encontrando tanta prosperidade assim, mas é ali que o Senhor vai nos ensinar e direcionar o nosso coração a viver o caminho da obediência. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa história. Às vezes nós não compreendemos a direção de Deus na nossa vida. Não compreendemos os desertos que nós estamos. Às vezes não compreendemos o que Deus está fazendo na minha família, na minha saúde, no meu casamento, na minha história pessoal. Mas Deus conduz a nossa vida a toda a verdade e segundo o seu querer, Ele nos leva e Ele nos conduz ao caminho que Ele quer. E o que Ele requer da gente é obediência, confiança, certeza. O que Ele requer de nós é viver uma vida de intimidade com aquilo que Ele mesmo colocou aos nossos corações. E Deus deu ordem a este povo. E o povo chegou até o limiar daquela bênção. Aquela bênção estava ali, mas eles pararam. A bênção estava tão próxima, mas eles não alcançaram. Estavam no ponto da transição entre a promessa e a posse. Mas Deus disse não. Estava tão perto de receber, estavam tão perto de desfrutarem de coisas extraordinárias na mão de Deus, mas o homem sempre tem um jeito. Ele sempre tem uma forma para corromper as coisas do Senhor. Às vezes nós somos levados a corromper as coisas de Deus, queridos.
Nós somos levados por causa do nosso pecado a ver uma vida de corrupção, de sujeira, de desobediência, numa vida onde o Senhor não quer que estejamos. O que acontece? A ordem de Deus e agora uma ação inconsequente da humanidade. Vejam comigo do versículo 20 em diante, você pode ler comigo, do verso 20 até o verso 25. Vamos lá? Olha o que aconteceu. Então eu vos disse, tendes chegado à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Repita comigo essa frase, vamos ler juntos mais uma vez. Não temas e não te assuste. Continuemos. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: e nos digam por que caminho devemos subir, e a que cidade devemos ir. E isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós o que, irmãos? 12 homens, de cada tribo um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nola trouxeram, e nos informaram dizendo, o quê? É terra boa, que nos dá o Senhor. É isso que Deus falou, é essa a promessa de Deus. Mas o homem sempre dá um jeito para corromper as coisas. O homem sempre dá um jeito para tentar mudar a verdade de Deus, para tentar mudar o propósito de Deus. Deus disse, vão, andem e possuam a terra. Vamos colocar uns espias lá, vamos dar uma analisada, vamos ver se é isso mesmo. Vamos levar alguns espias ali, para ver como é aquela terra, se é terra boa, se não é, mas Deus havia dito para o que, irmãos? Possuir. O Senhor havia dito para avançar. Confiem, descansem, creiam, tenham fé. Mas vamos dar um jeitinho? Vamos levar alguns espias ali para ver, porque nós somos incrédulos, né? Será que é isso mesmo? Vamos dar um jeitinho para ver se de fato é isso que nós vamos receber. E eles então foram. Eles olharam, espiaram, e diz a Bíblia no último versículo que lemos, é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. É claro que é terra boa, é claro que é bênção, é claro que é graça, porque quando nós temos um Deus soberano e grandioso entre nós, Ele nos dá o melhor desta terra, Ele nos dá o melhor desta vida. Você só precisa confiar nele, você só precisa descansar nele, você só precisa entender que nele você tem segurança, firmeza. Confia no Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. Você tem 6 meses pela frente, um novo ciclo surgindo, um novo momento surgindo, se de fato chegarmos até lá. Mas a nossa expectativa é que chegaremos. Se chegarmos nos próximos 6 meses, louvado seja o nome do Senhor, mas nós chegaremos crendo no Senhor e nas suas promessas. Amém, irmãos? É nas promessas de Deus. Não desconfie, não seja incrédulo. Confia no Senhor, descansa nas promessas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Não ande em círculos, pare de rodar, pare de fazer um looping aí na sua vida, pare de viver uma vida espiritual com inseguranças, incertezas, altos e baixos. Hoje eu confio, mas amanhã vem um diagnóstico e eu então desconfio de Deus e eu mando os espias ali. Hoje eu creio no Senhor, eu canto ao Senhor, eu glorifico o meu Deus, mas amanhã vem uma resposta que você não precisa ou você não deseja. Amanhã vem uma resposta, um diagnóstico, uma carta. Amanhã acontece alguma coisa na sua vida, na sua família, e aí mandamos os espias para ver se é isso mesmo? Não.
o Senhor nos convida para crer e confiar nele. A palavra de Deus basta. Eu quero dizer para você nessa noite, creia, a palavra de Deus basta. A ordem de Deus basta. A lei de Deus basta. A palavra do Senhor é verdade para nós, basta. Confia no Senhor, descanse no seu Deus. Ah, queridos, as distorções da realidade dos fatos chegam na nossa história. Vivemos às vezes com medo, com inseguranças, porque eles chegaram e viram e espiaram aquela terra. Mas a bênção de Deus é grande, você sabia disso? Você crê que a bênção de Deus é grande? Mas essa bênção de Deus às vezes é acompanhada de gigantes. Às vezes essa bênção de Deus acompanha desafios da nossa vida. Acompanha em nós situações que você vai olhar e espiar aquela terra e dizer assim: eu não vou conseguir chegar lá. Eu não vou conseguir alcançar este lugar. E então, ao invés de você descansar e crer que Deus é aquele que guerreia por nós, que Deus é aquele que luta por nós, às vezes, nosso coração é tomado pela incredulidade. E o que acontece, versículo 26 em diante, você pode ler comigo, 26 ao 28? Vamos ler juntos? Leamos? Olha o que aconteceu. Diante desta terra que era boa, diante do olhar deste povo que viu ali a bênção de Deus, a promessa de Deus, aquela terra que nós alcançaremos, diz o versículo 26, vamos ler juntos? Porém, vós vos quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes até os céus. Também vimos ali os filhos. A bênção de Deus é grande demais, mas nós temos desafios. O Senhor é aquele que nos ensina na jornada, querido. Nós temos ainda um novo ciclo para vencer. Se o Senhor nos der graça, nós temos um novo ciclo para superar, mas esse ciclo é cheio de provações, é um ciclo cheio de tentações, é um ciclo cheio de lutas, de crises. É um ciclo, querido, que nós precisamos vencer. E eles olharam para aquele lugar e disseram: Deus nos odeia. Ah, Deus nos odeia. Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente começa a viver uma religiosidade vazia, quando a gente não vivemos uma intimidade verdadeira com Deus, quando nós não temos intimidade com o Pai, quando nós não nos prostramos diante do Senhor todos os dias, com piedade, com intimidade, com reverência, com pureza, sabe o que acontece? A distorção da realidade, a distorção da verdade. Nós começamos a distorcer aquilo que Deus falou. Nós começamos a distorcer a realidade. Sabemos que Ele é Deus que a gente pode confiar, mas diante do gigante, diante dos grandes homens, dos desafios que nós temos, a gente começa a olhar para Deus e dizer: será que Deus me ama mesmo? Ah, se Deus me amasse, nada disso estaria acontecendo comigo. Ah, se Deus me amasse, esse diagnóstico não chegaria. Ah, se Deus me amasse, meu casamento não estava assim. Se Deus me amasse, a minha vida, meu querido, o caminho da obediência é o lugar onde Deus vai tratar você, onde Deus vai moldar você, onde Deus vai lapidar o nosso caráter, a nossa história, a nossa vida, onde Deus vai te colocar no caminho da obediência, mas você precisa entender, querido,
que apesar das circunstâncias da vida, apesar das dificuldades da vida, você precisa olhar para a palavra, para a ordem de Deus, para as promessas de Deus, para o querer de Deus, e independente do que aconteça comigo e com você, ande na palavra do Senhor. Independente dos problemas, ande na verdade da palavra de Deus. Independente das tentações, se arrependa e ande na verdade da palavra de Deus. Independente das provações, ande na palavra de Deus e não distorça a verdade e não distorça a vontade de Deus. Ande com o Senhor de todo o seu coração, querido, em nome de Jesus. Nesse novo ciclo da sua vida, não tenha medo. O medo não pode paralisar você, o medo não pode corromper você, o medo não pode tirar a visão de Deus, a verdade de Deus, mas você precisa viver uma vida de obediência à palavra do Senhor, à verdade de Deus. A incredulidade não pode alterar a nossa teologia. A incredulidade, ao olhar para os gigantes dessa vida, aos nossos problemas, não podem alterar o Deus a quem nós conhecemos e cremos. Eu quero dizer para você, querido, o Deus que você conhece, o Deus que você ama, o sirva de todo o coração. Viva para Ele, viva por Ele, apesar dos problemas que batem à porta da sua casa. Meu querido, Moisés lembrou esse povo da fidelidade de Deus. Moisés lembrou para esse povo que há um Deus que provê, há um Deus que cuida. Moisés lembrou para esse povo aqui que há um Deus que sustenta. Quando você olha do verso 29 até o verso 33, vamos ler comigo? Vamos lá? Leamos juntos a palavra do Senhor, verso 29 até o verso 33. Leamos bem forte. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem o temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva ao seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, por onde havíeis de andar, e de dia, o Deus provedor está aqui. Meu querido, eu quero que você lembre nesta noite, e eu quero que você, em nome de Jesus, nunca se esqueça, que há um Deus provedor e sustentador da nossa vida. Há um Deus que olha por nós, há um Deus que cuida de nós, há um Deus que sustenta o seu povo, governa a sua própria história, há um Deus que direciona a nossa vida, e este Deus está ali, dia após dia, suprindo as nossas necessidades, como também no deserto onde vistes, que o Senhor vosso Deus, nele vos levou. Esta palavra nos dá a ideia de cuidado. O Senhor nos levou, o Senhor cuidou. Ele é eterno, cheio de misericórdia e amor, e Ele nos levou como um homem leva o seu filho. Como um homem, como um pai leva o seu filho. Há pai por aí que vai pegando seu filho e carregando de qualquer jeito, né? Há pais que pegam filhos e abandonam filhos. Mas Deus é aquele que acolhe os seus filhos. Deus é aquele que no braço recebe seus filhos, o acolhe, o ama, cuida, preserva, fortalece. Há um ciclo que a gente precisa vencer agora, queridos. Eu desafio o seu coração, sabe para quê? Olhe para frente, obedeça ao Senhor. Ande nos caminhos do Senhor, porque Ele é um Deus que nos sustenta e provê o melhor para nós todos os dias.
O Deus que proveu hoje para você o pão, é o Deus que proverá para você no dia de amanhã. Você crê nisso? O Deus que proveu hoje para nós o cuidado, a força, a sustentação, é o Deus que amanhã proverá para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Porque este Deus estava com esse povo. Este Deus está conosco. Este Deus cuida de nós. Não se esqueça. Não abandone. Ande com Jesus. Ande com o seu Deus. Porque se você não fizer isso, o Senhor, Ele disciplina quem ama, querido. Se você acha que andar com Deus é viver apenas nas bênçãos, você está muito enganado. Porque a gente recebe das bênçãos, mas Ele é justo, Ele é verdade, Ele é aquele que nos conduz à santidade. E se a gente não andar na santidade, Ele vai nos corrigir, Ele vai nos moldar. E o que acontece com esse povo, queridos, do verso 34 em diante: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, versículo 35, certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele o verá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Repita essa frase comigo, leamos: perseverou. Está muito fraco, vamos mais uma vez. Perseverou. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Você quer a bênção de Deus, você deseja a graça de Deus, você deseja as promessas de Deus, e perseverou, diz a Bíblia, em seguir o Senhor. Vamos mais uma vez. E perseverou em seguir. Você precisa perseverar, querido. Você precisa continuar. Você precisa permanecer. Eu e você precisamos andar firmes no caminho, no Evangelho, na verdade, na palavra, andando na cruz de Cristo, obedecendo às ordens de Deus, vivendo nele com confiança e não com incredulidade. Creia no Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor e permaneça seguindo o Senhor. Calebe entrou, mas esse povo não viu a bênção daquela terra. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. E vossos meninos, de quem disseste, por presas serão. E vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do mar. Está desobedecendo ao Senhor? Volta. Você está vivendo uma vida de incredulidade, querido? Cuidado, que o Senhor pode fazer voltar. Você está vivendo num caminho de desobediência ao Senhor, querido? Cuidado, porque Ele é justo. Mas o nosso Deus, que é verdade e justiça, Ele nos ensina que é no caminho da verdade, da santidade, da confiança nele, que nós precisamos andar. Não esqueça do teu Deus. Não desanime diante das dificuldades da vida. Não olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para avante. Olhe para aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua igreja, para o seu próprio reino. Continue confiando nele, querido. Continue descansando no Senhor e crendo nas suas promessas. Por fim, eu gostaria que você entendesse comigo, queridos, que o Senhor é aquele que nos ensina a viver em Cristo Jesus. A grande beleza do texto é olharmos para aquilo que este povo viveu, olharmos para o que nós vivemos, mas acima de tudo entender o que o texto está nos mostrando e nos fazer perceber que a visão do texto é nos fazer enxergar Cristo.
a visão cristocêntrica deste texto. Jesus é tudo o contraste e o contrário de tudo que este povo viveu. Cristo é o contraste perfeito desta geração e da nossa geração. Ele também foi levado ao deserto, mas diz a Bíblia que ele não pecou. Enfrentou tentações, mas respondeu com fé, com submissão e obediência. Passou pelo vale da sombra da morte, mas permaneceu firmado na obediência ao Pai. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, o que, irmãos? Vamos juntos comigo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a segurança, Ele é a nossa sustentação. Ele passou por todas as dificuldades dessa terra, mas obedeceu. Ele passou por lutas e provações e tentações, mas viveu pela fé, submisso ao Pai, em obediência à sua palavra. Eu quero dizer para você, querido, você também pode permanecer firmado em Cristo Jesus, em obediência ao Pai. Não ande em círculos. Receba a promessa de Deus, receba as bênçãos de Deus, receba a graça de Deus, pela fé, não por obra de merecimento. É pela fé. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Nesse novo ciclo, volte os seus olhos para a obediência. Nesse novo ciclo, abandone o medo, abandone o pecado, abandone as incertezas, volte seu coração para Jesus. Nele você pode confiar, Ele é o caminho, Ele é a segurança, Ele é a verdade para nós. Volte seu coração para Ele, a promessa está nele, a confiança está nele, Ele é o refúgio verdadeiro. Volte os seus olhos para Ele todo dia e creia, queridos, que não há outra verdade. Jesus é a verdade que nós precisamos. Não há outro caminho, o caminho é Jesus Cristo. Se você for olhar para outros caminhos dessa vida, você pode entrar nesse looping, você pode dar cabeçadas. Você pode repetir os mesmos ciclos pecaminosos. Se você desviar o seu olhar de Cristo, possivelmente você viverá na incredulidade e na desobediência. Por isso, em nome de Jesus, neste novo ciclo da sua vida, neste novo momento da sua história daqui para frente, obedeça a Deus, ande com o Senhor, confie no Senhor, debruce na palavra, tenha uma vida de oração, queridos, tenha uma vida de piedade, de intimidade com Deus, consagre a sua vida, suas palavras, seus pensamentos, tenha uma vida de retidão, de intimidade, de confiança no Pai, para que você não venha, queridos, a rodar mais uma vez e caminhar pelo deserto durante 40 anos. Cuidado para que esse não seja o ciclo da sua vida. Que o ciclo da nossa vida seja de fato o ciclo onde nós vamos possuir a terra que Ele nos deu. Você está em busca dessa terra? Você está em busca deste lugar? Sim, eu estou em busca deste lugar. Eu estou em busca dessa terra, a terra que Ele prometeu para nós. E esta terra não é aqui, essa terra é no porvir. É o lar celestial, é o lugar pelo qual nós almejamos todos os dias alcançar, e caminhamos para viver lá com Ele eternamente. Mas em nome de Jesus, queridos, volte os seus olhos para o Senhor, e tenha uma vida de santidade, uma vida de intimidade com o Pai. Que em nome do Senhor Jesus, você possa confiar nele, você possa crer nas suas promessas, você possa crer na suficiência de Cristo. Volte-se para o caminho da obediência. Abandone o medo, as inconstâncias, o pecado. Olhe para o deserto, mas viva aos pés da cruz de Cristo. Que em nome de Jesus você possa crer, queridos, que Deus não te chamou para morrer no deserto. Que você possa crer, descansar e saber que há um Jordão ali na frente, e Ele nos chama para viver muito mais além
desta terra que é boa, dessa terra frutífera. Ele nos chama para viver no caminho da eternidade. É para lá que Ele te convida. É para lá que Ele te chama. Ele está preparando você? Ele está moldando seu coração? Você que está aqui nessa noite, querido, para qual caminho você está seguindo? Será que você vai voltar e dizer, eu vou voltar para lá? O caminho da incredulidade, da incerteza dos meus pecados? Eu desafio o seu coração nessa noite, querido. Abandona isso. Abandona o pecado. Abandona a incredulidade. Abandone as incertezas. Ele tem o melhor para você. Em nome de Jesus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não o Salmo de número 95 nos diz isso. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 15. Não endureçais o vosso coração. Ah, quem tem ouvidos para ouvir, igrejas, ouça, querido, ouça e obedeça.